Nós vamos dar continuidade então, recapitulando o assunto, a queda da Babilônia, a visão da grande prostituta assentada sobre a besta. Primeiramente nós vimos uma besta que sobe do mar, lá no capítulo 13, versículo 1. Depois, no versículo 11, tem a besta que sobe da terra, são duas bestas. E aqui nós vemos uma outra besta e vemos uma prostituta sentada sobre uma besta. Nós vamos entender qual é essa besta e qual é essa prostituta, qual o sentido espiritual para essas palavras. O primeiro versículo fala que um dos 7 anjos, aqueles anjos que tinham as 7 taças, que vão derramando as pragas, né, a ira de Deus, ele vem e fala com João, dizendo: vem aqui que eu vou te mostrar a condenação da grande prostituta que está sentada sobre as muitas águas. E ele diz para João que essa prostituta, com ela se prostituíram os reis da terra, ou seja, os governantes, as pessoas que têm domínio, as pessoas que têm poder temporal. E sabemos que não é uma prostituição carnal, mas sim uma prostituição espiritual. E esse é o grande problema, que as pessoas não percebem, não sabem o que está acontecendo no mundo espiritual. Nós que vivemos pela fé, que sabemos da existência de um outro mundo, nós temos cuidado, porque nós sabemos que tudo que nós fazemos nesse mundo tem reflexo no mundo espiritual. Mas a maioria das pessoas vivem como se não tivessem a menor noção. Então o versículo 2 fala que os reis da terra se prostituíram com essa grande prostituta que se assenta sobre a besta. Então observa, por que o termo grande é utilizado aqui, a grande prostituta? Não é grande na estatura, no tamanho, mas grande na importância dela, porque ela parece ser uma prostituta de luxo, com a qual se prostituem os reis da terra, os governantes. E diz que os que habitam na terra se embebedaram com o vinho dessa prostituição, ou seja, as pessoas mundanas, as pessoas que vivem como se fossem animais irracionais seguindo seu próprio instinto, se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Todos eles foram contaminados. E diz que o anjo levou ele em espírito ao deserto, ou seja, houve um arrebatamento de sentidos, e ele viu um grande deserto, e ali havia uma mulher sentada sobre uma besta vermelha, cor escarlate, vermelha, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Já falamos sobre o significado das 7 cabeças e os 10 chifres, né? As 7 cabeças é a mente universal, é aquela doutrina da nova era, que quer todos conectados numa só mente. Também fala da plenitude do poder. As 7 cabeças, então, seria aquela inteligência que tem uma plenitude tão grande que pode dominar todas as demais pessoas. E os 10 chifres, que serão os 10 reinos ou nações ou potências mundiais que estarão apoiando a besta. Aí ele faz toda uma descrição da besta que nos leva a refletir muito seriamente sobre isso. A mulher estava vestida de púrpura escarlate, a cor roxa e a cor vermelha. É só prestar atenção em quais pessoas religiosas usam essa cor para tentar fazer uma associação. Aí fala de ouro, pedras preciosas, pérolas, todo tipo de riqueza mundana que nós encontramos na pessoa. E ela tem um cálice de ouro nas mãos, um cálice cheio de abominações e da imundícia da sua prostituição. Lembrando que essa prostituição é uma prostituição espiritual. Então o cálice deve estar cheio de teor, de idolatria, feitiçaria e coisas satânicas. Aí diz também que na sua testa estava escrito o nome Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Lembrando que Babilônia foi uma grande inimiga da nação de Israel, que inclusive chegou a derrotar o povo de Israel e levaram eles cativos para a Babilônia, onde havia uma infinidade de deuses, e tentaram de todas as formas fazer com que eles adorassem esses deuses. Então, olha só as semelhanças com a Babilônia espiritual de hoje. É muito grande a semelhança, né? E nós entramos aqui então no versículo 6, que diz assim: e vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus, e vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Ou seja, fiquei admirado, com um grande espanto. Nossa, a mulher está embriagada com o sangue dos santos.
Como assim? A gente se embriaga com bebida, com vinho, com cerveja, com pinga, com uísque, mas aqui diz que ela estava embriagada do sangue dos santos. É como se ela tivesse bebido o sangue dos santos e o sangue tivesse sido em grande quantidade, ela ficou embriagada. Quando você toma vinho demais, você fica embriagado, você fica bêbado. A mulher estava bêbada do sangue dos santos, ou seja, ela era responsável pela morte de muitas pessoas que haviam sido chamadas. Quando falamos em santos aqui, não é aquela estátua que fica lá, um altarzinho de pedra com as mãos postas para cima. Santo é aquele que é santificado pelo sangue de Jesus, aquele que é chamado para servir a Deus, que se separa do mundo. Santo no significado de separado, não faço as coisas do mundo. Eu não bebo, eu não fumo, não uso droga, eu evito falar palavrão, eu evito ficar irado, eu evito um monte de coisas que as pessoas naturais não evitam. Então eu estou me separando, me santificando para Deus. É uma pessoa santa. Não quer dizer que santo não tenha pecado, mas é uma pessoa que se esforça para não pecar. Então essa mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. Olha aqui o contraste. Nós encontramos um monte de gente por aí falando que é testemunha de Jeová. Mas Jeová só tem uma testemunha, porque a Bíblia fala que ninguém nunca viu a Deus. Só Jesus que viu a Deus. Então Jesus é a única testemunha de Jeová que existe. Mas nós que conhecemos Jesus através do Evangelho, nós somos testemunhas de Jesus. Eu estou aqui dando testemunho de Jesus. Eu estou testemunhando Jesus nessa noite. Então, nós não somos testemunhas de Jeová, somos testemunhas de Jesus. Mas as testemunhas de Jesus vão ter o seu sangue derramado por essa mulher, essa prostituta que se assenta sobre essa besta. Como o grego é o mesmo no verbo e no substantivo, traduza o último maravilha, que significaria admiração. João certamente não a admirava no sentido próprio, mas de ficar espantado. Quando você fala, vendo-a, maravilhei-me com grande admiração, não é nossa, que linda, que maravilha. Não, não é nesse sentido. É no sentido de se assustar. Eu me espantei, eu me assustei. Tá? Lá no versículo 8 desse mesmo capítulo, fala dos que habitam na terra, ou seja, todos os que são mundanos se admirarão da besta. E já é uma admiração diferente, admiração de louvor. Vão ficar extasiados, nossa, que linda, que maravilhosa, porque eles são mundanos, eles amam as coisas mundanas. E aqui está a diferença entre aquele que acredita em Deus e aquele que diz que acredita. Aqui está a admiração de João, não em relação à besta, mas a mulher convertida na prostituta, porque essa prostituta era uma mulher de respeito, no sentido espiritual. Era a igreja do Senhor que se prostituiu quando se tornou apóstata, ou seja, ela se afastou da fé, amando o mundo, amando as coisas do mundo, demonstrando o seu pesaroso assombro com a sua decadência espiritual. Tem uma passagem aqui que Paulo se reclama de alguém que fala que a pessoa estava amando as coisas do mundo. Vou achar aqui rapidamente. Na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 10, Paulo diz assim: porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Então esse Demas aqui, que era companheiro de Paulo, abandonou ele, porque começou a gostar das coisas do mundo, amando o presente século, ou seja, as coisas desse mundo. E aí ele largou Paulo sozinho na pregação e foi embora. É algo parecido com isso. A prostituta é a igreja que começou a amar as coisas do mundo, amando o presente século. Então ele fica abismado, porque puxa, era a noiva do Cordeiro e agora se prostituiu, espiritualmente falando. É como uma traição mesmo, né? Que o mundo deve ser bestial é natural. O mundo vive de acordo com as regras do mundo, com os padrões do mundo, seguindo o seu instinto como se fossem animais. É o instinto da preservação, tanto a fome como a necessidade sexual e outras mais. A pessoa vai pelo instinto. Mas são pessoas que não são pessoas santificadas, vivem de acordo com o mundo, tá? Mas a noiva tem que ser fiel. Se ela se tornar prostituta, é uma coisa monstruosa, é uma coisa abominável, inaceitável. Por isso João fica admirado. Vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Quando a igreja cai, ela afunda mais do que o mundo ímpio.
na medida em que seu lugar é mais alto do que o mundo. Porque o que nós vemos hoje, a igreja, ela está acima do mundo. A igreja é a razão do mundo não ter sido destruído. É a igreja que fica aqui entre o mundo e o anticristo. É por isso que o anticristo não tomou conta ainda. O Espírito Santo que está na igreja, ele faz oposição a Satanás e não permite que o anticristo venha tomar conta. Mas quando a igreja for arrebatada, então o anticristo vai dominar esse mundo. Mas esse é o papel da igreja. Agora imagina a igreja caindo. Ela está acima do mundo. Se ela cai para baixo do mundo. Por isso João fica tão admirado. E o anjo me disse: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. O anjo fica perplexo, como se João já devesse estar esperando o que viu. Porque o João está tão admirado com aquela cena, com aquela situação. Nossa, mas essa era a igreja do Senhor. Como caiu? E o anjo fica perplexo. Fala: você não estava esperando isso? Era natural, filho. Por que você está admirado? Ele estava desatento, desligado da realidade, como muitos crentes hoje na igreja, acreditando em tudo e em todos, e não consultando as sagradas escrituras. O problema de muita gente hoje é esse. E tudo que o pastor fala é verdade. O irmão fulano é obreiro, é presbítero, é diácono. Posso acreditar no que ele fala, posso confiar. Não, irmão, você só pode confiar em Deus. Jesus disse assim: examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. João 5,39. Presta atenção nisso, é para examinar a escritura, não para de ler, não para de examinar. O pastor falou alguma coisa? Consulta na Bíblia. O presbítero falou alguma coisa? Consulta na Bíblia. O diácono está pregando? Consulta para ver se o que ele está falando é bíblico, porque está cheio de heresia hoje ensinada nas igrejas, e os crentes estão comendo heresia porque têm preguiça de ler a Bíblia. É assim que a igreja romana se firmou. As pessoas não podiam ler a Bíblia, então o que o Papa falava estava certo, eles aceitavam. Era como se fosse uma grande verdade, uma lei universal, não é? Então, olha só, a nossa fé deve estar baseada nas Escrituras e não em homens ou instituições religiosas, porque eles são passíveis de cair. Eu sou da Assembleia de Deus, eu sou... Pelo amor de Deus, para com isso, irmão. Eu sou assembleiano, eu amo a Assembleia de Deus. Eu confesso, eu sou assembleiano, é meu estilo, mas eu sou primeiro de Jesus. Há pouco tempo atrás eu vi um pastor falou várias vezes na igreja: eu só conheço, eu dou graças a Deus porque eu só conheço o Ministério do Belém e nem quero conhecer outro. Peraí, você está servindo a Deus ou o Ministério do Belém? Então, olha só, eu já fui do Ministério do Belém, eu já frequentei o Ministério de Madureira, eu já frequentei o Ministério de Santos. Não, o que eu quero saber é se tem homem de Deus e mulher de Deus ali. Agora, quem começou o ministério, ou de quem é o ministério, não me interessa. Eu quero viver dependente do ministério do Espírito Santo, que Jesus enviou para nos guiar no caminho da verdade. Jesus disse que enviaria o Espírito Santo e ele nos guiaria em toda a verdade. Agora eu vou ficar baseado em homem? Não, porque o pastor fulano falou assim, tem que ser assim. Algum tempo atrás até comecei um debate com um irmão sobre isso, a respeito da divindade de Jesus, porque o pastor Antônio Gilberto falou que é assim. Eu não quero saber o que o pastor Antônio Gilberto falou, deixou de falar. O pastor Antônio Gilberto é um grande homem de Deus, ou foi, não sei se ele é vivo ainda, um grande homem de Deus, mas ele comete erros, ele pode errar. Então eu vou pedir para ele me ensinar, vou pedir para o Espírito de Deus me ensinar. Se o Espírito de Deus falar a verdade, você pode acreditar, eu acredito, senão eu não acredito. Pode ser quem for. A minha fé tem que estar baseada na Escritura e não em ensinamento de homem, não em instituição religiosa, Assembleia de Deus, Igreja Batista, Congregação Cristã, não me interessa. O que me interessa é a dependência de Deus. O mistério da mulher prostituta é que ela é afligida. O mistério da besta que vai para a perdição. O mistério da besta é apenas mencionado aqui e não totalmente revelado, sendo isso reservado para o capítulo 19, versículo 20. Então o que nós estamos vendo aqui é uma antecipação do que vai acontecer lá na frente. Aqui o Apocalipse é cheio disso, ele é cheio de idas e vindas ao passado, ao futuro e ao presente. Então a gente tem que ficar atento na palavra para não perder o lance aqui.
Então lá no capítulo 19, versículo 20, a besta é representada como sendo lançada no lago de fogo. É a hora da condenação da besta. De acordo com Apocalipse capítulo 17, versículo 1, nós temos que tratar apenas da condenação da grande prostituta e só. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição, e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Olha aqui, ó, presta atenção nisso. Ela foi e já não é. Ou seja, o tempo em que a besta foi e já não é o mesmo no qual ela tem a ferida mortal. Lembra lá no capítulo 13 que falava que uma das suas cabeças estava ferida com uma ferida mortal? O tempo da sétima cabeça se tornando cristã de aparência, quando seu espírito de besta foi posto temporariamente em suspensão. Ou seja, nesse caso aqui, mais especificamente falando de quando Constantino se converte. Porque olha, desde que Jesus subiu para a glória e começou a pregação do evangelho, meu Deus, que perseguição. Era crente chicoteado, era crente crucificado, era crente queimado na fogueira, era crente morto nas arenas, nas garras de leões. Aí de repente, um dia quando menos se espera, surge um imperador chamado Constantino, e ele chama um pregador e fala: eu quero conhecer essa doutrina. E depois que acaba, fala: olha, me batiza, eu quero ser cristão. E foi um surto de alegria para todo mundo. Nossa, o imperador de Roma se batizando. E ele não só se batizou, ele gostou tanto da nova fé que ele fez um decreto: todas as pessoas do meu reino deverão se batizar. E aí começou a heresia. Foi aquele cristianismo de aparência, porque as pessoas iam para a igreja cristã, mas cada um levava o seu ídolo debaixo do braço. O seu Hércules, o seu Júpiter, a sua Atenas, cada um levava o seu ídolo. E chega lá, os líderes da igreja falam: a gente não pode deixar esses ídolos aqui, né? Ah, mas se a gente falar alguma coisa, eles vão ficar bravos, vão sair, vão brigar com a gente. Vamos trocar o nome deles? Aí começa a pôr o nome de santo: Santa Bárbara, Santo Antônio, Santa Maria, Santo não sei o quê. Troca o nome, mas o ídolo permanece ali com a mesma função de sempre, enganar as pessoas. Então, é um cristianismo de aparência. O espírito de besta, ele começa a ficar meio disfarçado, de longe. As pessoas olham e falam: é uma igreja cristã. Não sabe que estão ali deturpando o ensinamento, porque aqueles líderes eles vão falar: ó, a gente não aceita ídolo aqui. Ou você vem de coração, ou você fica lá fora. Mas eles queriam também ter os seus privilégios, então foram aceitando. É o que acontece hoje com muitas igrejas. Tem pastor que só quer encher a igreja. Ele não quer qualidade, ele quer quantidade. Então, claro que você não vai desprezar as pessoas. Não, eu não me importo com qualidade, eu quero quantidade. Porque tem pastor que fala: nem que faça só eu e minha esposa. Aí começa a pregar doutrina de homem também, espanta as pessoas e fica só ele, a mulher dele mesmo, é claro. É um perdedor, um derrotado, um fracassado. Mas quando eu falo que nós precisamos zelar pelas coisas de Deus, irmão, ou você vem de coração, ou você não vem. Ou você serve a Deus, ou você não serve. Não pode ter meio termo. Deus não mora de parede de meia com o diabo. Eu não posso aceitar a coisa que Deus condena. Eu não posso defender aquilo que Deus condena, irmão, pelo amor de Deus. Porque eu vou ser condenado junto. Então olha só, a cura da ferida corresponde à sua ascensão do abismo. Parece que mataram Roma, né? Então lá vai a besta para o abismo. Mas de repente a besta começa a subir do abismo. A idolatria surge e traz com ela a feitiçaria, os agouros e tudo aquilo que Deus reprova. E começa ali uma potência mundial anticristã. Uma grande denominação que tanto pode ser o sistema religioso corrompido, quanto o sistema político comunista, que vem e retorna pior do que antes, com poderes satânicos do inferno, como mostra Apocalipse capítulo 11, versículo 7. Mostra exatamente isso. Não é o poder de nações convulsionadas que é o mar, aquele mar, aquelas águas onde a besta está assentada. São as águas onde a prostituta se assenta, como fala no versículo 1.
povos, tribos, línguas e nações que estão sujeitos a essa potência ou a esse sistema religioso corrompido, longe da palavra de Deus. A civilização cristã causa à besta apenas uma ferida temporária, de onde a ferida mortal é citada sempre em conexão com a cura da não existência da besta em conexão com o seu reaparecimento. Daniel nem sequer percebe qualquer mudança no poder mundial efetuada pelo cristianismo. Ele não percebe isso, porque não acontece. Somos ameaçados de um lado pelo cristianismo ilegítimo da prostituta, do outro pelo anticristianismo consolidado da besta. Ou seja, de um lado você tem uma falsa religião cristã que ensina coisas erradas, longe da palavra de Deus, e do outro lado você tem também o comunismo que quer negar Deus de todas as formas. Mas o profeta diz, aliás, João, o profeta João também, isso não deixa de ser uma profecia, o apóstolo, o profeta João diz, irá à perdição. Então, o que ele quer dizer com isso? Veja no versículo, olha, a besta que viste foi, já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. Irá à perdição, ela não vai prosperar, ela vai ser derrotada por Deus. Aí ele diz assim, os que habitam na terra, olha aí, os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Essas pessoas não estão destinadas à salvação. Como assim? Alguém é destinado? Sim, quando você mostra a sua sinceridade, Deus escreve seu nome no livro da vida e você está destinado a ter salvação. Mas quem escolhe? É você. É sempre você que escolhe. Você pode seguir uma religião falsa e ir para o inferno, você pode servir a Deus em espírito e verdade e ir para o céu. Mas você faz a escolha e você sofre a consequência. Então essas pessoas mundanas, elas se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Ou seja, a besta mostrou seu poder quando aparece no capítulo 13, versículo 1, surgindo ali do mar e fazendo milagres e convencendo as pessoas, e já não é, porque houve uma ferida mortal. Mas ela virá, por que virá? Porque ela surgirá do abismo quando a ferida mortal for curada. A continuação desta revivida sétima cabeça é curta. É essa que se torna a oitava com a sua reaparição. Nós vamos entender isso mais lá na frente, na outra profecia. É, portanto, chamada de o filho da perdição, que é condenada quase imediatamente após a sua nova aparição. Era besta, foi ferida de morte, apareceu, mostrou poder, fez sinais, foi admirada, mas de repente houve uma ferida mortal. Quando Constantino ele se converte, parece que não vai haver mais perseguição por Roma. A ferida mortal acabou, matou a besta, mas de repente a besta surge do abismo, quando começa então a entrar todo tipo de depravação na igreja cristã de então, lá por cerca do ano 300 ou 400 do ano Domini. É o diabo imitando novamente o Senhor para confundir o mundo. Observa uma coisa, ó, Jesus estava no mundo, pregando o evangelho, fazendo curas e milagres. De repente ele é morto, pregado na cruz. Então ele era e já não é. Mas ele virá de onde? Ele vai ressuscitar no terceiro dia. A besta faz a mesma coisa, imitando o que Jesus fez. O mundo exulta com admiração ao ver que a besta, que parecia estar ferida de morte pelo cristianismo, está às vésperas de reviver com maior poder do que antes para triunfar sobre aquela religião que os atormentou, como em Apocalipse capítulo 11, versículo 10, as duas testemunhas. Aqui o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. E agora nós vamos aprofundar nisso aqui, que isso aqui dá pano para manga. As 7 cabeças são 7 colinas. Só para deixar uma observação, a cidade que está situada entre 7 colinas é Roma. Vão pensando aí. A conexão entre montanhas e reis deve ser mais profunda do que o mero fato exterior ao qual a alusão incidental é feita, que Roma, a então capital do mundo, está situada entre 7 colinas. Estranha coincidência, né? Porém, não devemos nos esquecer que as coisas desse mundo têm reflexo no mundo espiritual. Ou seja, as coisas visíveis são representações do mundo invisível. Como as águas são povos, em Apocalipse capítulo 17, versículo 15, povos, tribos, línguas e nações, assim montanhas pode ter um significado simbólico, isto é,
lugares onde se tem muito poder. Então as 7 colinas pode ser justamente a representação de lugares no mundo que detém esse poder. Mas também pode ser a cidade das 7 colinas, porque seria uma coincidência extravagante Roma estar assentada entre 7 colinas e não ser ela a que é citada como a mãe das prostituições. Vamos ter cuidado com isso. No sentido simbólico, em Daniel capítulo 2, versículo 35, onde ele fala do sonho da estátua, o rei tem aquele sonho tremendo, a estátua, né, aquela estátua tremenda, e ele vê uma pedra sem mão que está sendo cortada e atinge a estátua nos pés. A pedra se tornou um grande monte, o reino universal do Messias, suplantando os reinos mundiais anteriores, suplantando o sistema político governamental que houve até então. Isso nós estamos falando do milênio. Essa é a pedra de Daniel, aquela pedra que é cortada sem mãos e que vai esmiuçar os pés da estátua. À medida que a natureza penetra as grandes realidades do mundo espiritual, Roma, de 7 colinas, é uma representante da potência mundial de 7 cabeças, da qual o dragão foi e é o príncipe. Os 7 reis são aqui distinguidos dos 10 reis em Apocalipse capítulo 17, versículo 12. Fala dos 10 chifres, que são 10 reis, que vão queimar a prostituta, vão deixá-la nua e vão comer a carne dela. Os primeiros 7 reis são o que os últimos 10 reis não são: montanhas, grandes assentos do poder mundial. Poderiam ser 7 potências também, 7 monarquias universais opostas a Deus. E elas são, primeiro, o Egito, a primeira potência mundial que entrou em colisão com o povo de Deus, escravizando Israel e tentando impedir Moisés de tirar o povo da escravidão. A Assíria, que lutou tanto contra Israel, tentou destruir Israel. Babilônia, que levou Israel cativo para a Babilônia, de lá foi para o Império Medo-Persa. A Grécia, que lutou contra Israel no tempo de Alexandre Magno o Grande. O Império Medo-Persa, que invadiu Babilônia e levou Israel cativo para a Pérsia. E Roma, finalmente, que perseguiu o povo cristão, assim como perseguiu o povo israelense também. E por último, o Império Germânico Eslavo, o barro do 4º reino misturado com seu ferro na imagem de Nabucodonosor, um quinto material, em Daniel capítulo 2, versículo 33, 34, 42 e 43, simbolizando essa última cabeça. Precisa ler o capítulo 2 de Daniel para compreender isso aqui. Leia com atenção, peça a Deus para iluminar, para você não ter dificuldade, tá? Estes 7 podem parecer não estar de acordo com as 7 cabeças em Daniel capítulo 7, verso 4 até o 7, onde fala daquele terrível animal espantoso, né, que devorava todos os outros. Uma cabeça na primeira besta, a Babilônia, uma na segunda, Medo-Pérsia, 4 na terceira, Grécia, a saber, Egito, Síria, Trácia com Bitínia e Grécia com a Macedônia. Mas Egito e Grécia estão em ambas as listas. A Síria corresponde à Assíria, porque está no meio lá da palavra, né? Da qual o nome Síria é abreviado. E a Trácia com a Bitínia corresponde às hordas gótico-germânicas eslavas que, lançando-se sobre Roma do Norte, fundaram o Império Germano-Eslavo. Precisamos estudar a história para compreender tudo isso direitinho. Quem quiser conhecer a profecia bíblica a fundo, precisa conhecer a história. Precisa conhecer as conquistas dos grandes impérios para entender essas profecias, que elas são assunto muito profundo. A mulher sentada nas 7 colinas, ou seja, aquela prostituta sentada sobre a besta, sugere a congregação do Antigo e do Novo Testamento repousando sobre o poder mundial, isto é, em todos os 7 reinos do mundo. Ou seja, a congregação do Antigo Testamento, a igreja do Novo Testamento, começa então a se apoiar no poder mundial. Começa a imaginar cristãos sendo perseguidos, se reunindo em esgotos, em lugares escondidos para não ser presos. Para não ser presos e mortos. De repente surge um imperador e fala: não, agora eu também vou ser cristão. E aí eles começam a confiar em quem? Para de confiar em Deus, começa a confiar no poder mundial, que é isso que acontece. Os que são sinceros continuam servindo a Deus com sinceridade, mas tem aqueles que são da conveniência, aqueles que querem lucrar com a história, querem estar bem na situação. Acontece muito. Então, acontece que essas pessoas vão se perverter, vão de vender a sua alma por caprichos mundanos.
Abraão e Isaac, dissimulando suas esposas pelo medo dos reis do Egito, pronunciaram isso. Lembra da história de Abraão? Desceu no Egito, Sara era uma linda mulher, e os príncipes de Faraó foram elogiar ela, para ele: olha, esse estrangeiro que está aí, a mulher dele é muito bonita. E aí o rei mandou saber, né? Faraó mandou perguntar para Abraão. Abraão falou: não, ela é minha irmã, não é minha mulher. O Faraó pegou a Sara e levou para o palácio, então ela vai ser minha. E aí Deus foi lá e feriu a casa de Faraó e fez ele entregar Sara para Abraão, porque Sara tinha que dar um filho para Abraão. Mas Abraão bancou covarde ali, irmão. Isaac faz a mesma coisa quando vai lá nos filisteus. Ele fica com medo de morrer e ele fala para a mulher dele: ó, fala para eles que você é minha irmã, senão eles vão me matar para ficar com você. E é o que acontece com muita gente. Às vezes a pessoa vende a alma por medo de não ser aceito pelo mundo. Aí nós temos algumas profecias que confirmam isso. Podemos ver Ezequiel capítulo 16, do versículo 1 até o 63, é extenso. Capítulo 23, do verso 1 até o 49, sobre as prostituições de Israel com o Egito, a Síria, a Babilônia. E vai falar ali daquelas duas prostitutas, a Olá e a Olibá. E Mateus capítulo 7, versículo 24, capítulo 24, versículo 10 ao 12, sobre as características da prostituição da igreja do Novo Testamento. Ou seja, desconfiança, suspeita, ódio, traição, divisões em partes e falsa doutrina, heresia. Uma coisa que está tomando demais conta da igreja hoje, muita heresia com essa história de prosperidade, tem que ter prosperidade, crente não pode ser pobre, crente tem que ter bens materiais. Irmão, o nosso reino não é daqui. Jesus falou muito claramente: meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus servos lutariam com os teus servos para que não fosse entregue nas tuas mãos. Mas agora o meu reino não é daqui. Foi o que Jesus disse. Então nós temos aqui no versículo 10: e são também 7 reis, 5 já caíram e um existe. Outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Vamos voltar para as 7 cabeças e a cabeça ferida de morte. Vamos pensar. São 7, mas os primeiros 5 já caíram. Essa palavra pode ser atribuída à queda de impérios poderosos, assim como ao reino espiritual. Lembrando que as coisas que acontecem nesse mundo têm reflexo no mundo espiritual. Não esqueça disso, tá? Impérios caídos, então: Egito, Assíria, Nínive, Babilônia, Médo, Persa, Grécia. Todos foram grandes impérios, tiveram grandes imperadores, todos eles caíram. O que demorou mais para cair foi Roma. Vamos falar sobre ele. Todos esses grandes impérios do mundo físico, sendo representantes elementar do reino das potestades, eles foram grandes, porém caíram. Roma era o único império que permanecia no tempo de João, e o que mais durou na história também, cerca de 1500 anos. O Império Romano durou muito tempo. É tido por alguns teólogos como o quarto animal da visão de Daniel. Quando fala reis aqui, está querendo dizer reinos, governos, domínios, nações, porque esses reinos são representados por um homem, como Babilônia por Nabucodonosor, Medo Persa por Ciro, Grécia por Alexandre Magno, e todos eles, né, tinham César em Roma e assim por diante. Todos eles são regidos por uma entidade espiritual. Não pensa você que o Júlio César, o Augusto César, eles eram aquela pessoa que estava ali por conta deles apenas, não. Se você ler o livro de Daniel, capítulo 11, versículo 39, se não me falha a memória, fala dos imperadores que haveriam de conquistar um reino com a ajuda de um deus estranho. O outro ainda não chegou. Como assim? O Império Cristão começa com a conversão de Constantino, em 313. Ele faz um decreto que todas as pessoas do seu reino deveriam se batizar e se tornar cristãos. Isso induziu as pessoas a aderirem ao cristianismo de fachada, porém continuando com as suas práticas idólatras. A pessoa vai para a igreja, ela faz toda a liturgia do cristianismo, mas ela continua confiando no seu Deus. A igreja não poderia aceitar nomes de deuses pagãos, por isso resolvem dar um jeitinho, mudando os nomes dos deuses gregos ou romanos para nomes bíblicos. Começa assim: o culto aos santos, aos anjos e aos santos. O Império Germano-Eslavo começou e continuou em seu caráter anticristão por um curto espaço de tempo. A época em que é dito a respeito não é a besta que era e não é
em Apocalipse capítulo 17, versículo 11, é o tempo durante o qual é ferida de morte. E tem a ferida mortal em Apocalipse capítulo 13, versículo 3. A aparência de cristão das tribos que migravam do norte, que desceu sobre Roma, é a ferida para a besta que corresponde à terra. Dragão do dilúvio enviado pelo dragão, Satanás, para afogar a mulher, ou seja, a pequena congregação que ainda se mantém fiel aos princípios de Deus. O tempo da aparência de cristão, enquanto a ferida da besta continua, durou séculos, desde Constantino, ou seja, passou por Carlos Magno e todos os outros imperadores e foi se tornando uma religião oficial do Estado. Roma e a Igreja Ortodoxa curaram parcialmente a ferida por meio do culto às imagens. E aí começou então a história de ter imagens na igreja cristã, que muita gente hoje que faz parte dela não sabe explicar. Diz que está ali, mas não adora. Mas se está ali já é uma abominação, é uma desobediência, porque Deus disse: não farás para ti imagem de escultura. Ah, eu faço, mas eu não adoro. Mas você já está desobedecendo, criatura. Quem é que manda? É você ou é Deus? Então, se você se levanta contra Deus, você já está em pecado, já está errado isso aí. É preciso rever esse conceito aí. A gente vai continuar no versículo 11, eu só vou ler ele e a gente vai falar sobre esse assunto na próxima sexta-feira, tá bom? E a besta que era e já não é ela também o oitavo, e é do 7, e vai à perdição. Lembra lá atrás? A besta que era e já não é, mas que virá? Está falando do mesmo assunto, que a besta que era e já não é ela também o oitavo rei, e é do 7, e vai à perdição. Começa a estudar a história dos papas católicos romanos. Quero continuar pedindo oração pela nossa nação. Orem pelo Brasil, irmãos. Tem um dragão vermelho sobrevivendo no Brasil. Orem para Deus derrubar esse dragão, para dissipar essa nuvem negra que está sobre a nossa nação. A nossa oração tem poder, ela está entrando na presença do Senhor dos Exércitos, e a qualquer momento ele vai levantar um libertador para derrubar esse dragão, para dissipar essas nuvens e nos trazer liberdade para pregar o Evangelho. Orem também para Deus dar um poderoso avivamento, para os crentes começarem a se preocupar em ganhar alma, ensinar a palavra de Deus e ganhar alma, parar com essa história de ficar preso dentro de 4 paredes, porque isso não é interessante para Deus. Você vai todo dia que não soldadinho chum para a igreja, você canta, você ora, você prega, você oferece a sua oferta e vai embora, e isso é culto? O culto, irmão, é um viver diário para Deus, é testemunhar a palavra, é levar a palavra aos confins da terra. Jesus disse que o evangelho seria pregado a todas as nações, e então viria o fim. Eu estou fazendo a minha parte, faça a sua parte também. Estou orando por você todo dia de manhã, não estou podendo ajoelhar por causa desse pé quebrado, mas sentadinho nessa cadeira estou orando por você também que está do outro lado aí, tá bom? Orem por mim também, para Deus estabelecer minha saúde, que eu quero continuar pregando o evangelho, quero usar o dom que Deus me deu de ensinar, para ensinar a palavra de Deus. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus.